E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Sim, Sim. Uma pergunta, Paola, como é que tá seu irmão? meu irmão tá bem. Tá legal? Tá Uhum. conseguindo estudar na quarentena? Tá. Ah, legal, que bom. Bom dia, Enzo. Eu já fiz já os deveres, tá? Ah, tranquilo. Depois eu vou enviar para todo mundo os gabaritos. Ao longo do bimestre estou enviando tudo. Cadê Ícaro? Está entrando na sala. Pessoal, então, todo mundo viu lá a minha atividade no fórum? E atividade? Fórum. Fórum? Eu deixei minha primeira atividade avaliativa do bimestre. Ah, tá, vi. Ou seja, nessa primeira atividade do bimestre, vocês vão produzir uma entrevista. Tranquilo? Todo mundo pronto para fazer uma entrevista? Fred já pensou em quem vai entrevistar? Não, não. Fred, você colocou o áudio e ficou mudo. Oi, professor. Você colocou o áudio e ficou mudo. Já pensou em quem você vai entrevistar? Não, ainda não, tô pensando. Ok. Alguém já pensou em quem vai entrevistar aí? Eu ainda também não. Moisés, Uhum. a entrevista tem que ser de algum tema específico? Então, vou falar sobre isso agora. Entendi. Na semana passada, quando a gente estava. Fala aí, E aí, tudo bom, querido? tudo bem? Moisés, saudade. Tudo bom, querido? Na semana passada, Enzo, durante a aula, eu apresentei 3 tipos de entrevistas que podem acontecer, que são muito recorrentes. Entrevista temática, entrevista de perfil e entrevista testemunhal, que eu falei de entrevista de experiência. O que é uma entrevista temática? Você tem um tema específico e vai conversar com algum especialista na área. Seu pai é médico, não é, Enzo? Sim, Então, suponhamos que você queira ter uma conversa com um médico a respeito do coronavírus. Então, você vai entrevistar o seu pai e o tema vai ser o coronavírus. Mas eu quero fazer com meu pai uma entrevista de perfil. Quero saber como é que foi a carreira dele, como é que ele começou isso e tudo mais. Então, vai ser uma entrevista de perfil. Você vai ter que fazer perguntas voltadas à vida dele, né, e à carreira dele como profissional da área de saúde. Quero fazer uma entrevista testemunhal. Acho que seu pai, não sei se seu pai passou por grandes eventos da história do Brasil, da humanidade, a ponto de dar um testemunho, mas talvez seu avô ou sua avó, caso você os tenha, seria um bom exemplo de falar de período ditatorial do Brasil, né? Como é que eles passaram, qual é o testemunho que eles têm sobre essa época, né? Ou qualquer situação que tenham passado e tal, e possa dar um testemunho a respeito. Então, na verdade, a entrevista, eu não estou dando um tema específico, estou deixando isso por conta de vocês, né? Então, vai caber a vocês fazer uma pesquisa sobre o que é que vocês podem perguntar à pessoa que vocês pretendem entrevistar, né? Eu acho que se eu desse um tema da entrevista, eu ia deixar vocês muito perdidos ou muito presos, tipo, nossa, tem que falar sobre isso aqui. E aí talvez vocês ficassem um pouco mais desconfortáveis, né? Então, por isso que eu estou dando como base para vocês um tema mais livre de perguntas, de entrevista, tá? Segunda coisa, muito importante da gente falar, como é que essa entrevista vai ter que ser conduzida, agora que o Guilherme Fernandes vai desmaiar. Guilherme está aí?
Oi, tô. Ah, Guilherme mandou uma mensagem na mesma hora. Qual foi a sua Eu pergunta que na mandei? mensagem? Te mandei mensagem? Nem lembro. No mesmo dia que eu botei o trabalho na plataforma, você mandou a mensagem na hora. Eu mandei uma também. Ah, fui Davi eu? Não fui eu também. não, Moisés. Foi. Foi. Ah, eu vou olhar depois, mas foi sim. Então, o que acontece? Não é É, possível não, mas tá bom. Não, será que foi Davi? Eu confundi com você? Ah, porque a foto são vocês Pode dois. ter sido Davi, mas não fui eu não. Ah, ok, foi Davi. A foto são vocês dois. Ok, Eu então foi perguntei se podia ser gravado pelo app de voz. isso. E eu respondi que Não. não, claro que não. Sobrou pra mim uma parada que eu não tinha nada a ver. Foi mal, querido, foi mal. A resposta é não. Vai ser uma entrevista gravada por vídeo. Vocês vão fazer uma entrevista gravada em vídeo. Vocês podem fazer por Zoom, se essa pessoa não estiver na casa de vocês. Ah, eu não vou entrevistar meu pai, eu vou entrevistar alguém que está em outra cidade ou alguma coisa, ou que está mesmo aqui em Búzios, mas que a gente não tem contato físico. Então, essa entrevista vai ter que ser gravada por Zoom, né? E aí, o que acontece? Uma vez que vocês façam essa entrevista gravada por Zoom, né, automaticamente vocês vão entrevistar essa pessoa, fazer uma série de perguntas para ela, enfim, vocês vão poder organizar. Essa entrevista de vocês, ela tem que ter, vou deixar aqui registrado, quem quiser depois volta no vídeo pelo link lá na Escola Web para poder ver. Ela tem que ter um mínimo de 25 minutos. Perdão. Oi? Um mínimo de 20 minutos e o máximo de 30 minutos. Ela tem que Mas é ter um filme. 20 minutos. Tá? Por quê? Porque você tem que organizar perguntas. Então, se você vai entrevistar uma pessoa, vai fazer perguntas para essa pessoa, isso não vai acabar em 4 minutos. Não vai ter como. Como é que você entrevista alguém? Oi, tudo bem? Que você acha disso? Ah, ok, obrigado, e fecha. Não. Você vai ter que organizar perguntas. Né? Se você vai perguntar... É. Ó, Não, só tô concordando contigo. Tá legal. se você vai entrevistar uma pessoa da área de saúde, por exemplo, é um tanto quanto óbvio e evidente que as perguntas que você vai ter que fazer a essa pessoa são perguntas específicas da área de saúde. Então, naturalmente, tem que haver uma preocupação de fazer com que isso funcione. Né? Você não vai fazer duas perguntas e esperar que isso acabe. Por exemplo, se você entrevistar uma pessoa da área de saúde, é uma entrevista temática. Eu já sei que, naturalmente, dependendo da pergunta que você fizer, essa pessoa não vai conseguir fazer uma resposta em 2 minutos. Ela vai levar 5 minutos falando. Pronto, já matou a entrevista de vocês. 5 minutos. E é muito natural que quando uma pessoa faz uma entrevista, né, o entrevistador conversa. Ela está falando com você, então, nesse caso, e você vai ali, né, seguindo o assunto com a pessoa. Né? Claro que sem perder o foco da sua entrevista. Então, você está me entrevistando, eu estou falando de alguma coisa, e você, é verdade, é muito curioso, e aí você levanta ali algum apontamento a respeito do que está sendo falado. Então, é muito natural que a entrevista vire uma conversa, um bate-papo. Claro, sem perder o foco da entrevista. Depois você precisa voltar e seguir a sua entrevista como entrevista. Faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Faz sentido. Então, Sim. é o tipo de Sempre, coisa... sempre. Oi? Sempre. Sempre? Ô, Moisés, não dá pra entrevistar um famoso, não? Você conhece algum famoso que você possa entrevistar? Infelizmente não, mas eu podia mandar mensagem, né? Vendo o que vai dar. Não. Então, acho que não vai rolar. Não, assim, vou falar o que eu falei para os meninos da outra turma da 900. Se mandar lá uma entrevista, o famoso te responder, filhão, vai feliz. Pode mesmo? Fechou, vou mandar. Claro que pode. Tá bom. Claro que pode. Os meninos falam que vão tentar entrevistar um internacional. Eu falei, ok, sem nenhum problema. Se o cara responder, mais do que justo. O cara respondeu. Não, internacional não vai dar não, você fala inglês? Você e mais 150 mil estão tentando fazer isso ao mesmo tempo. Hã? Realmente. Não entendi. Ele mais 200 mil pessoas estão fazendo isso ao mesmo tempo. Sim, pois é. Então, isso vai acontecer. Guilherme Campanati, tudo bom, querido?
Tudo. Querido, eu vou pedir para você mudar o seu nome, não deixar nickname. Deixa seu foi nome mal. direitinho, por favor, tá? Uhum. É porque dessa vez eu não consegui Sempre mudar. deixar o tinha seu atrás. nome direitinho, não ficar botando nickname. Tá bom. Tá bom? Obrigado, querido. Então, assim, eu acho que na maior parte do tempo, o que vocês vão produzir a nível de entrevista vai ficar muito legal se vocês souberem fazer uma coisa essencial: organização prévia. Se organizem antes de fazer a entrevista. Não deixa para inventar a pergunta na hora. Você tem que saber o perfil da pessoa que você vai entrevistar. Se você vai entrevistar uma pessoa famosa, você já sabe que tipo de pergunta você quer fazer. Então, produz as suas perguntas antes. Produz lá 1000 perguntas, seleciona 5 ou 6. Ah, vai ter que durar 20 minutos. Ok, eu sei que esse cara ele é famoso nessa área, ele vai falar muito. Então, vou selecionar aqui 5 ou 6 perguntas, porque se não baterem as 5 ou 6 perguntas, show de bola. Bateram 4 perguntas, o cara foi entrevistado. Agora, tem que lembrar de 2 coisas essenciais. Primeira coisa, quando começar a entrevista, se apresentar e apresentar o entrevistado. Segunda coisa, quando terminar a entrevista, fechar a entrevista. Né? Agradecer a participação do seu entrevistado, olhar para a câmera e se despedir, finalizando sua entrevista. Fechado? Pode te entrevistar? Não, a mim não. Por quê? Como eu sou a pessoa que está produzindo o trabalho, vai ficar muito injusto me entrevistar, porque eu vou estar dando a rédea de tudo. Ah, pera, pode entrevistar qualquer um da escola? Se quiser entrevistar algum professor, sim. Ah, bravo! Pode entrevistar Duarte? Duarte? Ia ser Pode. legal. Pode. Vai, deixa lá. Então já é. Pergunta se ele já cantou a música Olha Mamãe, Eu Estou Aqui. Seria interessante. Mas olha só, fez a entrevista, terminou a entrevista, e aí, o que eu faço? Me manda o arquivo da entrevista, me manda o vídeo. Né? Vai lá no site chamado wetransfer.com. Vou deixar aqui o nome. Mas, apesar que eu acho que eu deixei lá na plataforma. Vai no Mas assim, eu tenho que fazer por aqui? Oi? Eu tenho que fazer por aqui, gravar aqui a entrevista? Você tem que gravar pelo Zoom, né? Já é. Tá. Vai ser o melhor lugar. Se puder fazer isso gravando por computador, melhor ainda. Porque o computador ele salva o arquivo numa pastinha, é mais fácil de você encontrar. Acho que no celular é mais difícil. Tá. Entendeu? Aí, Professor, se for alguém... Foi mal, perdão. Se for Não, alguém pode da sua casa, não pode gravar pelo Zoom, vai gravar pela câmera normal. isso aí, é isso que eu ia falar agora. Se você for entrevistar alguém da sua casa, câmera normal. Beleza. Entendeu? Mas aí atenção com áudio, atenção com visibilidade da câmera, né? Atenção com vibração do celular com chegada de mensagem. Então é bom desligar a internet, né? Para poder gravar direitinho, para não ter nenhuma interrupção. Porque se estiver gravando e chegar alguma mensagem, no meio da sua entrevista vai vibrar o telefone. Ô, Mas tem que ficar bonitão, tipo, botar a roupa bonita? Oi? Então, Tem que botar a roupa bonitão? preocupações que vocês têm que ter. Vocês não vão entrevistar de Havaianas, né? E camiseta. Calça, tênis? Blusa Não. social, isso? Então, vai depender de você. Se você quiser. Eu acho que calça, tênis é um pouco demais. Dá até pra ficar de Havaianas, não tem nenhum problema. Se quiser botar a câmera distante, você sentado ali entrevistando e tal, ok, não tem nenhum problema. Só que eu acho que a camisa de manga, né? Uma camisa como essa, não vai botar uma camiseta regata, né? Tipo, não vai rolar. Então, acho que essa preocupação. Blusa de time também não rola? Não? Blusa de time não rola também? Claro que não. Moisés, uma Ah, tá. pergunta. Fala. Como que a gente grava pelo Zoom? Então, se você tiver o aplicativo no seu celular, ele já por ele mesmo, quando você está gravando, ele tem a opção de gravar. Quando você está fazendo ali, usando o Zoom, já tem uma partezinha dele que pergunta se você quer gravar aquilo ali. Pelo computador, é mais fácil ainda, porque quando você liga a câmera, né, e a outra pessoa também liga, já tem a opção aqui em cima, né, ou onde isso aqui aparecer, acho que você pode ver minha tela, não pode? Posso. Então, onde isso aqui aparece, já tem aqui no canto, tá aqui Stop Recording, porque já estou gravando. Então, tem aqui a opção Record, né, que é gravar. Aí é só você clicar ali. Ah, tá. Então é só apertando uma bolinha perto de uma carinha. Isso aí. Mas aí, tá, qualquer obrigada. coisa, olha só, na dúvida, YouTube, Google, como gravar pelo Zoom.
Entendeu? Na Professor? Eu dúvida, acho que vai ser meu caso. Oi? Não entendi. Vai ser meu caso. Na dúvida, dá uma pesquisada. Então, assim, fez tudo e tal, vai enviar isso pelo WeTransfer, pode ser para o meu e-mail mesmo, todo mundo aí tem meu e-mail, pode enviar para o meu e-mail, porque vai ter que enviar por e-mail, pode enviar para o meu e-mail, aí eu vou analisar todas as entrevistas e vou dar a nota. Como é que eu vou considerar esse um ponto? Primeira coisa, organização, início, meio e fim. Segunda coisa, postura do entrevistador, né? Como é que você está ali, a sua postura. Não precisa ficar lá tipo um robô, mas saber que você está entrevistando, não é um bate-papo, né? Não é um bate-papo do tipo sala de aula. E aí, fulano? Não é isso. É aquela coisa mais um pouco mais séria. Você pode se divertir, pode rir com o seu entrevistado, tudo mais. É um bate-papo, mas é um bate-papo mais formalizado. Você está fazendo perguntas, você está entrevistando alguém. E postura também, a interrupção, não interromper o seu entrevistado toda hora. Ele está falando, deixa ele responder a pergunta. Se você quiser fazer alguma colocação, espere ele terminar e aí você traz ali a colocação. Senão, toda hora ele falando e você interrompendo, não é uma entrevista, né? E você não está dando ao seu entrevistado o direito de ser entrevistado. E a terceira coisa serão as perguntas bem elaboradas, né? O cara foi lá e fez perguntas que realmente valem a pena ser feitas. Ele não está perguntando qualquer bobagem ali. Então, são os pontos essenciais aí do nosso trabalho. Tá? E isso tem que ser entregue até o dia 12 de junho. Até o dia 12 de junho. Né? Ou seja, vocês têm aí bastante tempo para fazer. De hoje para a semana que vem, já dá para organizar muita coisa. Né? Na semana que vem, eu já vou chegar perguntando o que vocês já produziram, o que vocês já organizaram, já encontraram o seu entrevistado, já elaboraram algumas perguntas, né? Eu vou chegar para poder perguntar um pouquinho sobre isso, tá? Porque a minha ideia ia ser um pouco mais cruel. Eu ia fazer um vlog com vocês, mas no vlog vocês iam surtar. Todo mundo conhece vlog, né? Sim. Sim. Só que se eu pedisse um vlog, vocês iam surtar. Iam ser só vocês de frente com uma câmera falando. Aí Meu vocês Deus. iam enlouquecer. Ia ser Doideira. brabo, desculpa a palavra. Hã? Ia ser brabo. Por que você não deixou? Esse é maneirinho Porque mesmo. o vlog, se eu dou um tema e determinar, quero vocês lá 20 minutos falando desse tema, vocês não iam aguentar. É mesmo. Sei lá, né? Salve, galera, começando aqui mais um vlog. Muito bom, muito bom. Maravilhoso, adorei. Então, assim, eu acho que vocês podem fazer o seguinte. Pô, essa tirada do Rafael foi ótima agora. Vocês podem fazer o seguinte. Pensar em quem vocês vão entrevistar. Eu acho que pode ser gente da escola. Se você quiser fazer uma entrevista de perfil, por exemplo, é óbvio que eu não vou entrevistar qualquer pessoa. Tipo, oi, tudo bem, estranho? Como é o seu perfil? Como é que você chegou onde você está? Não vai fazer sentido, porque toda entrevista ela tem que ter uma relevância para algum grupo. Né? Dou um exemplo. Numa entrevista temática, eu posso entrevistar a professora de biologia. A gente está passando por uma pandemia. Né? Então, eu posso perguntar para uma professora de biologia quais são os passos que ela vê para o futuro em relação a isso. Então, ó, uma ideia. Quero fazer uma entrevista de perfil. Eu posso chamar a própria dona Vânia, a Vaninha, né? Fazer uma entrevista de perfil com ela sobre a trajetória de vida dela, desde quando ela começou lá no início da carreira dela até o momento em que ela chega a ter uma escola. Então, assim, como foi isso? As dificuldades que ela enfrentou e tudo mais, né? Uma entrevista testemunhal. Eu quero entrevistar, acho que da escola, não sei se eu conseguiria encontrar alguém, mas um avô, uma avó sobre algum momento do Brasil, né? Ou se, não sei, alguém da família de vocês aí, que geralmente tem parentes no exterior, alguém que estava nos Estados Unidos no 11 de setembro. É um testemunho, essa pessoa estava lá. Ela viu o mundo mudar na frente dela. Ela não recebeu os impactos de mudança como o Brasil. Ela viu essa mudança acontecer. Então, isso é uma entrevista testemunhal. Alguém que passou por alguma situação traumática, uma situação muito intensa, dentro de uma determinada circunstância, é uma entrevista testemunhal. Né? Então,
Por exemplo, eu lembro que quando eu fiz o meu trabalho de entrevista, no meu tempo escolar, eu entrevistei uma pessoa que tinha sobrevivido a uma tragédia que teve lá na Costa Verde, perto da minha casa, Angra dos Reis, Ilha Grande, que foi uma tragédia que teve lá de uma chuva, né? E aí morreu muita gente, foi uma coisa assim horrível. E aí eu consegui o contato de uma das pessoas que estava em uma das pousadas quando a chuva aconteceu e quando essa pousada literalmente caiu montanha abaixo, que ela ficava no alto de uma montanha. E aí eu entrevistei essa pessoa e ela me contou os traumas que ela teve e os problemas que ela tinha mesmo depois de tudo. Então você imagina a intensidade da entrevista que eu fiz, né? Foi bem pesado, foi bem intenso, né? Mas assim, quero que vocês pensem nisso para produzir a entrevista. Qual é a relevância que isso tem para alguém? Se é temática, conhecimento de alguma coisa. Se é de perfil, pode ser inspiracional, né? Pode servir como inspiração para alguém chegar a algum lugar. Se é testemunhal, pode servir como uma fonte de como lidar com problemas, né? Ou como passar por situações complicadas, tá? Por que que eu não sou repórter? Obrigado, Fred. Não, obrigado. Não serviria para mim. Eu gosto de ser professor. Sou feliz ensinando. Alguma pergunta até aqui ou tudo bem? Eu tenho, Moisés. Posso perguntar? Fala. Pode? Claro. Aí, tá, tu vai postar o vídeo depois? Sei lá, YouTube, Instagram? Não, eu vou entregar o vídeo para o Lucas como registro. Pode ser que vá para o Instagram da escola. É. Cara, a risadinha da Júlia agora foi uma coisa Meu empresário desesperadora. não deixou. Não assinei nenhum termo de confiança. Direi demais. Imagina, eu entrevistando meu pai aparecendo lá no Instagram da escola. Mas o Não, Moisés, moral, tá maluco, porra. Fala, Pedro. tipo, precisa necessariamente entrevistar alguém mais velho ou pode entrevistar alguém, sei lá, da nossa idade? Qual é a relevância dessa entrevista de alguém da sua idade? Sei lá, tipo, alguém que... Não sei. Só, Alguém que não sei. perdeu o Posso campeonato de entrevistar Pedro bola. Henrique? Pode entrevistar Pedro Henrique? Então, mas qual é a relevância de entrevistar o Pedro Henrique? Pedro Henrique é muito gente boa. Pedro Henrique é um cara sensacional. Não é Estamos nem isso aqui que eu tava entrevistando pensando. esse cara que é muito gente boa. Não. Como é ser gente boa? Como Tava- ser gente... Tutorial de como ser gente boa. Como ser de boas. Né? Não, gente. Muito Então, maneira. Pedro Henrique, se você quiser entrevistar alguém do cenário jovem, que essa entrevista tenha alguma relevância, tá? Eu vou Pode entrevistar uma pessoa jovem para falar de, não sei, relacionamento abusivo na adolescência. Uau! Ok, essa pessoa passou por um relacionamento abusivo, deve ter uma entrevista incrível para dar. Entende? Agora, eu vou entrevistar uma pessoa jovem porque ela é jovem. Eu também fui, e outros jovens vão ser jovens um dia. Entende? Então, tem que ter um cuidado com isso. Tá? Pode ser com um ex-jogador, que tipo, já tá velhão. Pode. Tá velhão. Pode? Pode, porque, na verdade, se você está entrevistando um ex-jogador, ele tem muita história. Você pode tanto fazer uma entrevista de perfil com ele, quanto uma entrevista testemunhal, alguma situação que ele viveu em alguns dos jogos que ele jogou. E se eu entrevistar meu professor de espanhol, pode? Hã? Se eu entrevistar meu professor de espanhol, pode? Então, qual é a relevância da entrevista com o professor de espanhol? Porque pô, eu adoro meu professor de espanhol. Quero ser professor de espanhol quando eu crescer. Eu também adoro ser professor de espanhol. Eu adoro. Ser professor de espanhol é um cara incrível. Mas, assim, não vai dar para poder falar, vou entrevistar porque é incrível. Não, vou entrevistar porque é uma inspiração para mim, entendeu? Fernandes, eu vou te dar uma ideia. Só para você entender como é que você pode entrevistar um professor de espanhol. A importância do espanhol na educação brasileira. Fechou. A importância do ensino de espanhol na educação brasileira. Já é. Tá entendendo? Mas se eu fizer uma entrevista, tipo, perfil, né, que você falou, tipo, perguntando como é que ele, o que fez ele ser professor de espanhol e tal, pode? Legal. Legal também. Fechou. Legal, também vai funcionar. Tá? Gente, olha só, algumas observações aqui para vocês. Primeira, cuidado com os bate-papos, porque assim, ainda é uma sala de aula, e aí parece que vocês não perdem o perfil. Bato papo na sala de aula física, vou bater papo na sala de aula virtual no meio da aula. Né? Eu preciso fazer isso, né, Fred? Então, o que acontece?
observem que eu deixei um plano de aula para vocês. Leiam o roteiro do plano de aulas. Leia esse texto, Eu Sou Cega Assim. Esse texto é incrível. Esse texto é maravilhoso. É da Natália Santos. Ela é uma jornalista que hoje ela tem um canal no YouTube, né? E ela praticamente fala do direito que ela não tem de ser cega. Ela é cega. E as pessoas não acreditam e não aceitam que ela é cega. Tem noção? Tipo, porque ela tem uma doença muito rara, é uma condição, perdão, uma distrofia muito rara que ela tem nas vistas, então dá a entender que ela não é cega, mas ela é completamente cega. E as pessoas Eu acho que eles não estão entendendo porque eu acho que ela tá fingindo ser cega porque ela tá conseguindo fazer um vídeo. Não para fazer vídeo. Qualquer pessoa cega pode fazer um vídeo. Calma, não é isso. O lance é o seguinte, a vista dela, os olhos dela, tem todos os sensores. Ela move, se alguém fala, o olho dela vai na direção de quem está falando. Ela tem todos os sensores. O que ela não tem é o canal de resposta. Então, ela é cega no canal. Né? Então, assim, chama-se retinose pigmentar, né? No caso dela, sem o pigmento. E aí, o que acontece é que ela tem todas as características de uma pessoa que vê, mas ela não vê. Né? Os olhos dela não têm a resposta da visão. Então, é como se o cérebro do olho dela não funcionasse. Então, é basicamente isso. Mas, assim, vale a pena ler esse texto, vale a pena buscar vídeos sobre ela. As coisas que ela fala são muito legais. Sobretudo, assim, não só isso, ela aborda diversas situações, diversas questões, mas ela fala coisas muito boas. Assim, acho que vale a pena. E eu estou falando e está todo mundo conversando, é incrível. Jamais. Eu parei, respeitei. Então, eu acho assim, eu acho que vale a pena vocês darem uma estudada, tá, nas coisas que ela produz. Alguma dúvida até aqui ou tudo bem? Tudo bem. Não, tá Tudo certo. tranquilo? Tudo bem. Na Tudo próxima semana já encontro vocês perguntando como é que está o passo a passo desse trabalho, ok? Tá. Ok. 20 minutos ao mínimo? Tá bom. Ou 15? Não entendi. 15 minutos ao mínimo, certo? Não, 20, tá vendo escrito ali. 15. 20. Ô, Moisés, eu tô com uma dúvida meio besta aqui. Já está registrado. Fala. Tipo, entrevista de perfil é uma, entrevista de testemunhal é outra? Tipo, são dois tipos? Você São pode dois escolher? tipos diferentes. De perfil é para você Deixa eu te falar. saber a trajetória de carreira de alguma pessoa, a trajetória de vida de uma pessoa. Testemunhal é a experiência que ela viveu numa determinada situação. Beleza. Tá? Testemunhal é eu entrevistar uma pessoa que sobreviveu aos terrores da guerra, sei lá, no Iraque. Então, assim, eu não estou perguntando onde você nasceu, como foi sua vida, o que você estudou, mas como era viver aquilo ali todos os dias, sabendo que a qualquer momento uma bomba podia cair na sua casa. Ela vai me dar um testemunho da vida dela naquela situação. Tá? E perfil é eu chamar o Lucas, coordenador, e perguntar, pedir para ele me contar um pouco da vida dele, da carreira dele. Como é que você decidiu fazer filosofia? Por que filosofia e não outra matéria? Como é que foi o seu passo a passo? Onde você estudou? O que te inspirou? O que inspira você a continuar na educação? O que você acha de hoje ter mudado de professor a coordenador, porque ele não ensina mais? Então, é isso aí. Beleza. Tá? Moisés. Fala. Então, eu posso fazer a entrevista de boné? Claro que não. Eu também quero. Eu Não, voto não, calma aí. Vamos fingir Calma aí, que de você... boné. Cada um precisa crescer, então. Vamos fingir que essa pergunta nunca aconteceu. Ah, tá bom. Ai. Já era. Crianças, nos vemos semana que vem? Sim? Adolescente, Sim. por favor. Fechou? Aham. Beijão no coração Sim. de todo mundo e Aham. até a semana que Beijo. vem. Valeu. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.